Imagine acordar todos os dias com um leve inchaço na barriga, gases persistentes, aquela sensação incômoda de peso que insiste em acompanhar você desde o café da manhã até o fim do dia. Agora imagine que tudo isso não é normal. Não é apenas parte do envelhecimento ou de uma digestão mais lenta. É o seu corpo gritando em silêncio que algo está errado. A inflamação intestinal, esse inimigo oculto, vem corroendo sua energia, desequilibrando seu humor, prejudicando sua absorção de nutrientes e enfraquecendo seu sistema imunológico. Mas e se eu te dissesse que existem aliados silenciosos, vindos da natureza, que podem mudar esse quadro? E se 7 ervas poderosas pudessem transformar seu intestino em um centro de equilíbrio, paz e vitalidade? Pois elas existem. E hoje, você vai conhecer não apenas os nomes, mas os motivos pelos quais essas plantas milenares são capazes de restaurar sua saúde intestinal e sua qualidade de vida. A inflamação intestinal é uma condição muito mais comum do que se imagina, e o pior, muitas vezes ignorada. Seus sintomas nem sempre são gritantes. Às vezes, é só aquele cansaço inexplicável, uma dificuldade em digerir determinados alimentos, episódios esporádicos de constipação ou diarreia, dores abdominais que aparecem sem razão aparente. Mas, por trás dessas manifestações, pode haver um intestino sobrecarregado, irritado e inflamado, lutando para manter suas funções. E é justamente aí que a natureza oferece seus remédios mais eficazes, sem efeitos colaterais, sem dependência química. Hoje, vamos caminhar juntos por esse jardim terapêutico, descobrindo 7 ervas capazes de reduzir a inflamação, restaurar as mucosas danificadas, melhorar a digestão e reequilibrar sua flora intestinal. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se você gosta de conteúdos que unem ciência natural, sabedoria ancestral e saúde verdadeira, se inscreva agora no canal. Estamos aqui para transformar vidas com informação acessível, prática e profundamente útil. E se você conhece alguém que vive reclamando de desconfortos digestivos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o que ela precisa é exatamente o que você vai aprender agora. Vamos começar com uma das mais queridas aliadas da saúde digestiva, a erva doce. Muita gente conhece seu sabor doce e delicado, mas poucos compreendem seu poder profundo sobre o sistema gastrointestinal. A erva doce possui compostos como o anetol, que tem ação antiespasmódica, ou seja, ajudam a relaxar os músculos do intestino, aliviando cólicas e espasmos. Isso é fundamental para quem sofre de síndrome do intestino irritável, digestão lenta ou constipação frequente. Além disso, seu efeito carminativo reduz a formação de gases, promovendo um alívio quase imediato após as refeições. Mas o que mais surpreende na erva doce é sua ação anti-inflamatória suave e contínua. Ao ser consumida de forma regular, seja em infusão ou mesmo mastigando suas sementes, ela ajuda a reduzir a irritação das mucosas, favorecendo a cicatrização de pequenas lesões intestinais. É uma das plantas mais seguras para crianças, idosos e pessoas sensíveis a medicamentos convencionais. Avançando pelo nosso jardim curativo, encontramos o gengibre. Famoso por seu poder anti-inflamatório em diversas partes do corpo, o gengibre é um verdadeiro guerreiro também no trato intestinal. Ele atua reduzindo a inflamação crônica, combatendo micro-organismos patógenos e favorecendo o esvaziamento gástrico. Quem sofre de náuseas, refluxo ou sensação de empachamento após comer, pode encontrar no gengibre um excelente remédio natural. O segredo está no gingerol, seu principal composto bioativo, que além de acalmar o intestino, melhora a circulação sanguínea na região abdominal, promovendo um ambiente mais propício à regeneração celular. O gengibre ainda tem um efeito levemente termogênico, o que ajuda a estimular o metabolismo e manter o intestino mais ativo. Agora vamos falar de uma planta que pouca gente associa à saúde digestiva,
mas que tem propriedades surpreendentes, a alfazema. Sim, a mesma lavanda que você conhece pelo cheiro relaxante também possui efeitos poderosos sobre o intestino. Seu uso interno, em forma de chá ou óleo essencial diluído, ajuda a regular os movimentos intestinais, especialmente quando estão desordenados por causa do estresse. E aqui mora um ponto fundamental: o eixo intestino-cérebro. Quando estamos ansiosos ou sobrecarregados emocionalmente, o intestino sofre, e a alfazema, com seu efeito calmante natural, ajuda a quebrar esse ciclo. Menos estresse significa menos inflamação. Estudos mostram que a lavanda pode reduzir significativamente os sintomas da síndrome do intestino irritável quando combinada com uma alimentação equilibrada. Além disso, sua ação antimicrobiana protege a flora intestinal contra invasores prejudiciais. Seguimos agora para uma verdadeira joia da natureza: o orégano. Muito mais do que um tempero de pizza, o orégano é uma erva medicinal com propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas e antioxidantes intensas. Seu óleo essencial é um dos mais estudados pela ciência, especialmente por conter carvacrol, um composto que combate bactérias nocivas no intestino sem afetar as boas bactérias. Isso é essencial para manter o equilíbrio da microbiota intestinal, o que, por sua vez, afeta diretamente a imunidade e a capacidade do corpo de controlar inflamações. O orégano também auxilia na digestão de gorduras, reduzindo a sensação de estufamento e melhorando o metabolismo lipídico. Uma pitada generosa nas refeições ou um chá leve após o almoço já podem oferecer benefícios perceptíveis. A quinta planta do nosso roteiro é a tanchagem. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas essa planta de aparência simples é uma das mais potentes quando se trata de tratar inflamações no trato gastrointestinal. Rica em mucilagens e compostos antioxidantes, a tanchagem age como um bálsamo sobre as paredes do intestino, formando uma camada protetora que reduz a irritação, acelera a cicatrização e impede o avanço de processos inflamatórios mais severos. É excelente para quem tem gastrite, colite ou episódios frequentes de diarreia. Sua ação antisséptica também ajuda a eliminar bactérias indesejadas, enquanto sua leve propriedade laxativa regula o trânsito intestinal sem causar dependência. É uma planta generosa que pode ser usada em forma de chá ou tintura, sempre com orientação adequada. Voltamos agora ao conhecido, mas sempre eficaz dente de leão. Essa planta, que muitos consideram uma erva daninha, é, na verdade, um dos depurativos naturais mais completos. Suas folhas e raízes possuem inulina, uma fibra prebiótica que alimenta as boas bactérias do intestino, ajudando a restaurar o equilíbrio da flora intestinal. O dente de leão também estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e prevenindo o acúmulo de toxinas no sistema digestivo. Sua ação diurética leve contribui para a eliminação de líquidos retidos, o que ajuda a reduzir o inchaço abdominal. O consumo frequente do chá de dente de leão é um excelente apoio para quem busca desinflamar o organismo de maneira ampla e natural. Por fim, mas não menos importante, temos a poderosa cúrcuma. Considerada uma das plantas medicinais mais completas do mundo, a cúrcuma atua profundamente sobre a inflamação intestinal, graças à curcumina, seu princípio ativo. Ela bloqueia moléculas inflamatórias, estimula enzimas antioxidantes e favorece a regeneração celular no trato digestivo. Mas seu poder vai além. A cúrcuma também fortalece o fígado, melhora a digestão como um todo e regula a microbiota intestinal. Combinada com uma pitada de pimenta do reino, sua absorção aumenta exponencialmente, tornando seus efeitos ainda mais eficazes. Uma colher de chá por dia, misturada em água morna, leite vegetal ou sucos naturais, pode transformar completamente o ambiente intestinal em poucas semanas. Ao entender o potencial dessas 7 ervas, percebemos que a cura do intestino
não precisa ser complicada. Ela pode sim começar com uma xícara de chá, um tempero bem escolhido ou o simples hábito de cuidar do que colocamos para dentro do corpo. Mas tão importante quanto saber o que usar é entender como usar. Afinal, a sabedoria está na forma, na frequência e na intenção. Por isso, agora vamos aprofundar um pouco mais em como incorporar essas ervas ao seu dia a dia e em que situações cada uma delas é mais eficaz. Pense nisso como um manual de sobrevivência natural para o seu intestino. Se você sente frequentemente inchaço logo após as refeições, principalmente ao comer massas, pães ou comidas gordurosas, o gengibre e o dente de leão podem ser os primeiros da sua lista. Ambos estimulam a digestão, ativam enzimas hepáticas e ajudam a eliminar gases antes mesmo que eles causem desconforto. Um chá de gengibre antes das refeições ou algumas gotas da tintura de dente de leão logo após comer já podem fazer uma diferença notável. E o melhor, são opções naturais, seguras e de fácil acesso. Para quem vive em um ciclo de ansiedade, com o intestino solto ou desregulado, a alfazema e a camomila formam uma dupla terapêutica poderosa. O intestino sente tudo o que a mente vive: estresse, preocupação, tensão. Tudo isso gera impactos diretos na digestão. Tomar um chá de camomila ao fim do dia e usar algumas gotas de óleo essencial de lavanda em um difusor no ambiente de descanso são hábitos simples, mas profundamente eficazes. Eles não apenas acalmam a mente, como também promovem um ambiente anti-inflamatório no intestino, permitindo que ele funcione com mais harmonia. Agora, se o seu problema é digestão lenta, sensação de peso no estômago ou dificuldade em metabolizar gorduras, o alecrim e a sálvia devem ser seus aliados constantes. Essas ervas têm a capacidade de estimular a bile e melhorar o metabolismo das gorduras, o que é essencial para evitar a inflamação provocada por resíduos alimentares mal digeridos. Uma infusão leve de sálvia entre as principais refeições ou o uso do alecrim seco como tempero em carnes magras, legumes e caldos já garantem um suporte valioso ao sistema digestivo. E não podemos esquecer de quem sofre com episódios de gases, distensão abdominal e fermentação excessiva. Problemas tão comuns, mas muitas vezes tratados de forma inadequada. Nessas situações, a erva doce e a hortelã-pimenta brilham. Ambas são ricas em compostos carminativos, ou seja, que ajudam na eliminação natural dos gases acumulados. O chá de erva doce após as refeições, ou cápsulas de óleo de hortelã-pimenta para quem sofre de cólicas e síndrome do intestino irritável, tem comprovação científica de eficácia e, o melhor, não causam os efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Se você está em um processo de desinflamação mais profundo, por exemplo em casos de gastrite, colite ulcerativa ou doença de Crohn, a calêndula e a cúrcuma se tornam protagonistas. Ambas têm forte ação regenerativa, reduzem a permeabilidade intestinal e ajudam na restauração das mucosas danificadas. O chá de calêndula pode ser tomado 2 vezes ao dia, de preferência em jejum e antes de dormir. Já a cúrcuma pode ser usada em shots matinais com limão e água morna, ou adicionada a pratos quentes com uma pitada de pimenta do reino para potencializar sua absorção. Outro ponto essencial é entender que a saúde intestinal não depende apenas do uso das ervas certas, mas também da consistência. Uma única xícara de chá não fará milagres, assim como uma dose de suplemento isolado não mudará o quadro sozinho. O segredo está na construção de uma rotina que honre o corpo, que respeite o tempo da natureza e que valorize os recursos que ela oferece. E as plantas medicinais, usadas com sabedoria, são parte desse processo contínuo de reconstrução. Você também pode combinar as ervas entre si, criando sinergias que amplificam os efeitos. Um exemplo poderoso é misturar camomila, erva doce e hortelã-pimenta em um chá digestivo pós-refeição.
Essa combinação acalma, elimina gases e favorece a digestão de forma suave e eficaz. Outro blend eficiente é cúrcuma com gengibre e orégano, que funciona como um anti-inflamatório e antioxidante natural, ideal para quem está em processo de reequilíbrio do trato gastrointestinal. E o que dizer da alimentação como um todo? As ervas agem com muito mais eficácia quando o ambiente intestinal é limpo e o estilo de vida favorece o equilíbrio. Isso significa reduzir o consumo de industrializados, frituras, alimentos processados e açúcar refinado. Incluir fibras solúveis e insolúveis, beber água suficiente e respeitar o horário das refeições são atitudes simples que, somadas às ervas certas, criam um cenário de cura verdadeira. Lembre-se, inflamação é o grito do corpo por mudança, e você tem nas mãos a chance de transformar esse grito em um novo começo. Também é importante considerar o uso das ervas em formas variadas, de acordo com sua rotina. Se você não gosta de chás, pode optar por cápsulas, tinturas ou mesmo extratos em pó. O que importa é a regularidade e a qualidade do que você consome. Sempre que possível, escolha versões orgânicas e com procedência confiável. E se estiver em tratamento médico, converse com um profissional de saúde natural ou fitoterapeuta antes de iniciar qualquer protocolo. As ervas são poderosas, mas exigem responsabilidade. A conexão entre o intestino e todo o corpo humano é real e profunda. Um intestino saudável significa melhor imunidade, mais clareza mental, equilíbrio hormonal, pele mais bonita, sono mais profundo e até mesmo emoções mais estáveis. É literalmente o centro de comando da sua saúde. Quando você cuida dele, todo o restante responde de forma positiva. E isso não é apenas teoria. Milhares de pessoas no mundo estão redescobrindo a força da medicina natural e alcançando qualidade de vida sem depender exclusivamente de fármacos. Você merece esse cuidado. Merece viver sem dores, sem desconfortos, sem o medo de comer algo e passar mal depois. Merece acordar com energia, dormir com tranquilidade e sentir que seu corpo está ao seu lado, e não lutando contra você. E tudo isso pode começar com uma escolha simples: abrir espaço na sua rotina para o poder das ervas medicinais. Elas não são mágicas, são ciência da natureza. São presentes milenares que sempre estiveram ao nosso alcance, esperando apenas que a gente volte a ouvir, que a gente volte a confiar, que a gente volte a cuidar da nossa saúde de dentro para fora. Porque um intestino em paz é o começo de uma vida inteira de vitalidade, força e equilíbrio. E não esqueça, o conhecimento é a semente, mas é a ação que faz essa semente florescer. Se você chegou até aqui, é porque sabe, o seu corpo merece cuidado, respeito e escolhas conscientes. As 7 ervas que compartilhamos hoje são mais do que ingredientes naturais. São pontes para uma vida com mais saúde, energia e bem-estar. Não deixe para amanhã o que pode começar agora. Incorpore essas plantas à sua rotina e permita-se sentir a diferença. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O caminho para um intestino saudável começa com um passo, e esse passo é seu.